Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena, hoje é 9 de dezembro de 2024 e a nossa conversa hoje é com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, e o Luciano Costa, o nosso economista-chefe. A gente fala sobre o cenário econômico turbulento aqui no Brasil depois do anúncio das medidas do pacote fiscal e a decisão do Banco Central sobre a Selic, que vai ser anunciada na próxima quarta-feira. Começando pelos principais destaques que a gente vem acompanhando, Matias, quais são as informações importantes aí que estão no nosso radar nessa semana? Bom, no cenário global, a gente está tendo uma tranquilização, né, depois de um período de muita volatilidade pós-eleição do Trump, né, a Treasury chegou a bater 4,5 um pouquinho antes da eleição, agora recuou, está na faixa de 4,15, 4,20. O Banco Central americano na semana que vem deve cortar juros em 0,25 e você tem talvez aí já virando a página do pico do dólar, né? O dólar chegou a bater 108 no DXY, agora está voltando. A gente imagina que um pouco menos de volatilidade no que diz respeito à economia americana, e isso seria bom para o Brasil, né? Só que aqui a gente tem uma série de desafios, né? A gente tem uma política fiscal que é muito expansionista, a partir da perda da credibilidade que aconteceu com a mudança das metas fiscais em abril. A gente teve uma escalada do dólar, né? O dólar rompeu 5, rompeu 5,50, rompeu 6, né? Um nível muito, muito alto, mostra uma desorganização das expectativas. E então a gente tem, de um lado, uma política fiscal que é excessivamente expansionista e obriga a política monetária a fazer o contraponto, sendo bem mais contracionista. Essa semana a gente tem a reunião do Copom. É um pano de fundo complexo. Eu queria que o Luciano comentasse um pouquinho o desafio dessa decisão do Copom, como que estão as condições de contorno e qual é a nossa expectativa para essa reunião e para as próximas. A reunião do Copom ela realmente é uma reunião importante não só pela decisão, mas também pelo momento que a gente está do cenário. A gente teve desde o último Copom uma deterioração importante em alguns fundamentos, né, principalmente a parte fiscal, como o Alexandre colocou. A gente tem uma âncora que se fragilizou, né, depois do anúncio das medidas. Há uma grande dúvida sobre a efetividade, né, do pacote, sobre os 70 bilhões vai ou não ser o suficiente para estabilizar a dívida, né? Claramente para nós não é, mas há esse elemento novo. Além disso, a gente tem a continuidade das expectativas de inflação que continuaram subindo. A gente também tem o câmbio mais depreciado, como o próprio Alexandre chamou a atenção. Tem também o crescimento acima do potencial da economia, ou seja, uma série de fatores que fazem com que o que a gente chama de balanço de riscos para a inflação piorando. Então, dentro desse contexto, a gente imagina que o Banco Central ele vai ter que fazer um ajuste mais rápido e mais decisivo da taxa Selic, fazendo uma alta de 100 pontos base, né, um ponto percentual nessa reunião, trazendo juros de 11,25 para 12,25. E na sequência a gente imagina, né, que esse cenário não se altera muito, portanto o Banco Central tem que seguir aumentando os juros provavelmente nas reuniões de janeiro, março e maio do ano que vem, provavelmente uma alta de 100 pontos em janeiro, um ponto percentual, seguida de duas altas de 50 pontos, meio ponto na reunião de março e na reunião de maio, levando a Selic para 14,25 no final do ciclo. Então, a gente tem um nível de aperto de juros a vir, né, pela frente, bastante importante, fazendo com que a taxa de juros real ela fique bastante restritiva e compense, em parte, a perda da âncora fiscal, usando aí a âncora monetária como um fator de estabilização do cenário, mas com o desafio de não ter uma nova rodada de deterioração na parte fiscal. Isso seria o suficiente para a gente poder ir para o cenário pior e os juros ter que até ser maior do que esse patamar que a gente está falando. Perfeito, Luciano, obrigada. Agora, é curioso pensar que no início do ano as nossas projeções eram de uma Selic bem mais baixa nessa época do ano, né? Então, por que é importante, Matias, subir juros agora? Essa decisão do Copom, ela vem em que momento? Eu acho que o resumo do cenário, olhando para frente, parece muito provável que o Banco Central vá fazer o trabalho de reforçar a âncora monetária. A gente vai ter o Banco Central atuando no sentido de conter a deterioração das expectativas de inflação, trazer os juros para um nível que proporciona uma convergência para a meta. O problema é que esse juros vai ficar muito alto, né? 14,25 é uma taxa muito, muito alta e
o crescimento desacelerando é outra coisa que gera preocupação em relação à dinâmica da dívida. Esse cenário todo, né, a gente imagina que o Banco Central agora vai caminhar no sentido de reforçar a força da âncora monetária. Então, as duas âncoras da economia, a gente tem uma âncora fiscal que está muito fragilizada, mas na medida que eu reforçar a âncora monetária, o juro sobe, a expectativa de convergência da inflação aumenta, a atividade retrai, então a parte monetária que envolve juros e inflação provavelmente se organiza. O problema é que o custo disso é um juros muito elevado, né? E isso, junto com um crescimento menor, vai ensejar preocupações com a dinâmica da dívida e vai nos deixar próximos do ponto de dominância fiscal, quando os aumentos de juros começam a gerar uma dúvida tão grande com relação à solvência da dívida que você tem um impacto que é contraproducente. Como que você resolve isso? A maneira de resolver isso é atuar na âncora fiscal, que está muito fragilizada. Só para a gente ter um pouco uma noção de números, né? A dívida PIB começou em 2022, começou esse mandato presidencial em 71,7%. A projeção é que isso termine em 2026 em 85% ou 86% do PIB. Então são 14 pontos percentuais, uma evolução muito grande, né? E para estabilizar isso seria preciso ter superávites primários da ordem de 2% do PIB. A gente fez um déficit de 2,3% no primeiro ano e deve fazer déficit em torno de 0,7%, 0,8% esse ano, o próximo ano e o ano seguinte. Então a gente está correndo num mundo em que o gasto supera bastante a receita, né? E isso é que é muito preocupante. Então o que é fundamental? É fundamental que na tramitação do pacote fiscal você tenha um consenso de não reduzir a potência, porque os 70 bilhões já não são muito, já não é muito, né? Para uma expansão, desde o início desse governo, o gasto total aumentou quase 350 bilhões. Para a gente criar uma trajetória um pouco mais suave em termos de convergência de dívida, seria preciso realmente fazer um ajuste da ordem de 70 bilhões e, mais importante, acho que esse ponto que eu acho que a narrativa fica um pouco desconexa da realidade, esses 70 bilhões não são cortes, eles são meramente uma trajetória em que você contém o aumento explosivo do gasto, né? Então o esforço político envolvido disso não deveria ser tão grande, né? É preciso ter um pouco de liderança para a gente entender que a trajetória fiscal muito desorganizada coloca o prêmio de risco fora do lugar, coloca o câmbio nas alturas, obriga um juros muito alto e aí qualquer benefício social que você pudesse ter com uma política fiscal que atende às camadas mais baixas, ele vai embora pela perda de crescimento, pelo aumento da inflação. Com uma política fiscal muito expansionista, com uma política monetária muito contracionista, ela nem pode ser vista como alguma coisa que seja socialmente recomendável, porque o custo acaba recaindo sobre a população mais pobre realmente. Enfim, vamos observar, né, a tramitação dessas medidas no Congresso. É uma pauta muito pesada, são muitas medidas, o tempo é curto, mas é uma coisa urgente e importante para a economia brasileira para que a gente possa ter um 2025 mais sereno. Agora, para amarrar tudo isso, o que esse cenário significa para os investimentos, significa para a carteira dos investidores? Olha, eu diria assim, tem uma frase que diz que previsão é difícil, especialmente sobre o futuro, né? Me arriscando um pouquinho, eu diria que a deterioração já aconteceu, né? A gente já teve um primeiro choque fiscal em abril, quando mudou a meta, o câmbio veio ali, estava em 5,20, veio para 5,50, e agora com a decepção do ajuste fiscal, veio para 6. Eu não antecipo uma deterioração adicional, né? Eu acho que agora a gente já incorporou um nível de risco mais alto, infelizmente o câmbio parece se consolidar nessa faixa em torno de R$6, que é um câmbio muito depreciado para o Brasil, mas a gente imagina que daqui para frente os ativos de risco em geral vão performar 100, 200 pontos acima do CDI. Então você voltou a organizar, a Bolsa talvez tenha uma perspectiva um pouco pior, da ordem de 10, 11%, CDI dos próximos 12 meses vai ser em torno de 13,80%, 14%, né? Mas até na Bolsa vai ter uma série de papéis, estratégias ativas que vão gerar um alfa que compensa essa diferença para o CDI. Então eu diria que não tem desespero, né? Eu acho muito provável que o Banco Central atue da maneira correta. Acho que no final das contas o ajuste fiscal vai ficar na casa do que o mercado estima, da ordem de 40 a 50 bilhões. Então não é um cenário róseo, mas é um cenário em que a gente já teve uma deterioração e eu acho que o ano que vem pode ser um pouco mais tranquilo. Mas depende fundamentalmente do Banco Central atuar e depende do fiscal ser aprovado em uma medida que seja próxima aos 70 bilhões que foram enviados. Muito obrigada, Matias e Luciano. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Monte Bravo Cast. O relatório semanal produzido pelos nossos analistas você pode encontrar no nosso site montebravo.com.br na aba de conteúdo. Uma boa semana e bons investimentos.